Olá, gente, graça e paz. Como todos sabem, a gente não tá tendo EBD, né? Os cultos foram cancelados e eu recebi a missão dos líderes de fazer um vídeo, né? Uma EBD, né? Através do vídeo. E aí, nós temos uma participação especial, né? Do Guilherme, meu namorado. Nós temos uma produção também, né? Que está aqui, que é o Gustavo. Ele tá nos ajudando aqui na iluminação, vídeo, tudo, enfim, pra ficar show aí pra vocês. E a gente vai iniciar com louvor, a gente vai iniciar diferente do que a gente inicia EBD, né? A gente vai começar com louvor e é isso. Vou iniciar, depois a gente começa com a nossa aula. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos, seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Depois desse momento de louvor, né, eu vou iniciar agora o que Deus falou no meu coração, né, durante essa semana, desde o dia que eles me chamaram, né. E aí eu coloquei uns versículos aqui, né, baseado no tema e tudo mais, e aí eu vou ler alguns pra gente ir entrando aí, né, juntos. Que o primeiro versículo o livro é em Marcos, Marcos 6, que diz assim: então Jesus percorreu diversos povoados, ensinando a seus moradores. Reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, impuros, e vai da versão aí. E aí, a gente vê vários tipos de autoridades, né? Primeiro a de Deus, né? Que é todo soberano, Ele que tem toda a autoridade. E aí eu vou ler os outros versículos pra gente entender mais sobre as autoridades que a gente tem e tudo mais.
O outro tá lá em Romanos 13, 1, que diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Já é mais uma autoridade aí que a gente, né, vê e tudo mais. Outro, lá em Hebreus 13, 7, que fala assim: lembre-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Mais um exemplo de autoridade são os nossos líderes, né? E o outro é assim, se encontra lá em Lucas 10, 19. Eu dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre vocês todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Enfim, e assim, Jesus nos envia com autoridade, né, pra gente fazer a obra dele e tudo mais, e às vezes a gente acaba rejeitando isso, né. Outra coisa, a gente precisa reconhecer também a autoridade que nós temos, né, que Deus nos dá, né, como autoridade. E uma situação que você pensa que não tem saída, que não vou conseguir e tudo mais, Deus te dá autoridade para profetizar o melhor sobre a sua vida, né? E Deus nos dá autoridade, mas será que a gente sabe usar a autoridade que Ele nos dá? Será que a gente sabe conciliar essas coisas, não abusar da autoridade que Ele nos dá, né? E aí, falando de autoridade, eu passei por uma situação, né? Que quando eu fiquei meu tempo afastada, um povo, uma galera, né, tava orando por mim, né, e aí eu escolhi uma irmã específica que orou por mim, porque foi com ela a situação, e aí ela orou muito por mim, sem eu saber, muitas pessoas oraram por mim sem eu saber, e aí eu tive a oportunidade de ir na casa dela, e aí sem saber, assim, me escolheram pra orar por ela, sendo que ela orou por mim, e nesse dia, antes de eu ir pra lá, eu já tava pedindo a Deus, né, pra fazer uma coisa diferente e tudo mais. E eu já tava com esse tema em mente já e tava pedindo confirmação. E aí, quando eu cheguei lá, me escolheram, assim, a hora por ela. E aí eu entendi, né, Deus falando comigo que quando Deus deu autoridade pra aquela pessoa, ela também pode dar pra mim pra profetizar coisas boas sobre a casa dela e tudo mais. E aí... E outra coisa também, né, a gente se encher de Deus, porque naquele dia... Tava pensando, eu tô pedindo uma coisa diferente, mas eu também preciso me encher, né? Eu preciso me preparar pra poder... Pro desafio que o Senhor tem pra mim, pra aquilo que o Senhor vai enviar na hora. E o último versículo agora, que eu separei, tá lá em Atos 3, que conta a história de Pedro, né? Quando ele cura um mendigo, que ele era aleijado, né? E aí, eles estavam indo pra igreja, né? Lá falam que foram ao templo, né, orar. E aí, esse aleijado de nascença, né, ele sempre era carregado todos os dias e era colocado lá numa porta chamada Formosa, assim como diz aqui o versículo. E ele sempre ficava lá pedindo esmola e tudo mais. E aí, Pedro passou lá com João, né, a fim de ir lá no templo, orar e tudo mais. E ele foi e pediu a eles, né, falou. E aí, tá assim... Lá em Atos 3, vou começar do 5. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E aí, ao decorrer do texto, fala, né, que ele foi curado, ele ajudou ele a levantar e tudo mais. E esse texto aqui pra mim foi assim, nossa, extraordinário, porque a gente não tem a noção da autoridade que a gente tem, né? Parece que naquela época, né, Jesus deu autoridade pra Pedro e tudo mais, mas a gente tem essa autoridade, né? E aí, interessante que às vezes Deus nos dá autoridade, mas a gente não fala no nome de Jesus, né? A gente tem que, sempre as coisas que a gente faz é tudo no nome de Jesus. E aqui ele fez isso, né? No nome de Jesus, levanta e anda e tudo mais. Agora eu vou falar o que é autoridade, né? Explicar o que é autoridade, eu pesquisei, né?
Porque a gente escuta muito sobre autoridade, mas pra gente saber mais a fundo, né, o que é em si, né? Aí tá assim: direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. E aí eu separei mais um livro aqui pra gente ler, que tá lá em Mateus 14, 22. Que fala quando Jesus anda sobre as águas, né? E aí eu quero entrar em um outro tópico agora, falando sobre a nossa fé e coragem. Porque ele nos dá autoridade, mas e a nossa fé e autoridade, como é que tá? Será que a gente tá confiando em Deus, a gente tá sendo corajoso? Porque às vezes a gente pede, né? Não, Deus me dá autoridade e tudo mais. Mas será que você tá disposto? Tá com coragem? Tá confiando nele? E esse livro fala sobre isso, né? Esse versículo fala sobre isso, né? Que é quando os discípulos estavam, né, no barco e Jesus chegou, né, e tudo mais, e eles pensaram que era um fantasma e Jesus estava caminhando, né, sobre o mar e tudo mais. Isso já dá pra ver a autoridade, né, que ele tem, né, sobre a terra, o mar, tudo. E aí aqui diz assim: então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, porque eles ainda estavam em dúvida se era ele ou não, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. E ele falou: venha, pode vir. Ele foi, caminhou, e aí um momento ele se distraiu, tirou o foco de Jesus e estava afundando, né? E ele pediu ajuda a ele. Aqui também fala. E aí ele gritou, né? Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. E aí dá pra gente ter uma noção, né? Da fé e tudo mais, que Pedro não teve por um momento, né? Mas Jesus, com todo o seu amor, né? Ele foi lá e ajudou a ele. E aí, entrou nessa parte do medo, né? Aí eu coloquei assim: temos medo quando ouvimos algo do outro. Uma experiência ruim e tudo mais, ou até a nossa própria experiência ruim. E isso acaba afetando, né? Nos faz esquecer por um momento da autoridade que Deus nos dá. E a gente acaba entrando no desespero, como a Pedro ficou, e a gente acaba entrando também na incredulidade, né? Não tendo fé de que é Deus, de que Ele pode fazer. E tem mais um que é assim: lembrar das coisas boas, porque a gente acaba pensando, não sei o que, tantas coisas ruins, mas tem as coisas boas também, né? Então lembrar das coisas boas que o Senhor fez e ainda faz por nós. E, assim, acreditando, né, como a gente cantou, né, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Ele é a nossa rocha inabalável, né, que a gente possa confiar nisso. E nós já estamos terminando porque é curto, né, não é como um EBD, que é ali 1 hora e tudo mais. E a gente, nesse tempo que a gente está em casa, né, e tudo mais, que a gente possa começar de casa, né, avaliar se a gente está primeiro obedecendo às ordens do Senhor dentro de casa, os seus pais, né, e a gente pode muito bem começar em casa, exercendo essa autoridade, orando, lendo, entendeu, ajudando as pessoas que estão na sua casa, ou as que precisam de você nesse momento, né, ou seja em outro momento, entendeu, e vocês também venham buscar, né, dentro de casa, não só fazer, mas também buscar antes, né, que vocês possam buscar ele e repreender aquilo que, sabe, impede de vocês avançarem, de alcançar aquilo que vocês querem em Deus. E tem uma outra coisinha, né, que é pra finalizar: não fuja dos seus ministérios, porque Deus nos dá autoridade exatamente pra isso. Às vezes a gente pensa, não sou capaz, eu não vou fazer. Às vezes a gente pede a Deus e no final não tem coragem, eu não vou fazer, não quero. E isso é uma responsabilidade muito grande, porque Ele vai cobrar, né, daquilo que a gente fala e pede também. Então, se o seu chamado é cantar, dançar, se é tocar e pregar, faça da melhor forma possível, com toda a autoridade que Deus te deu, né? E assim, só vai porque foi Ele que te enviou, né? Tem outro versículo que
É lá em Josué 1:9. Fala, não foi eu que te enviei, seja forte e corajoso. Então, se foi Deus que te enviou, né? Seja forte e corajoso, né? Nesse tempo aí que a gente tá em casa e tudo mais. Então, que vocês possam receber essa mensagem, né? Que veio diretamente do coração de Deus, né? E que me incomodou. Espero que também incomode cada um de vocês, né? E é isso. Espero que, né? Tenha edificado a vida de vocês. E por último, assim, eu que você tem que passar álcool em gel, gente, pelo amor de Deus. Foi muito bom. Corona, hein? É isso aí, não, é sério, gente, lavem as mãos e vamos confiar em Deus, né, no que Ele tem pra fazer. Eu creio que Ele vai mudar, né, a nossa nação, vai mudar a nossa história e vamos confiar em tudo que Ele faz, né, que é bom, feito, agradável. Amém.